Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o ativo Dow Jones e vamos aqui iniciar o nosso Panorama de Mercado, fazendo análise de um estudo baseado-se no tempo gráfico de 1 hora do Dow Jones, e logo em seguida a gente vai para a paridade Euro-USD, sempre utilizando o gráfico de 1 hora aqui, pessoal, para identificarmos as possíveis movimentações que o ativo pode estar fazendo durante a semana, ok? Então, vamos dar continuidade aqui no nosso gráfico. Já tínhamos algumas marcações da análise na semana passada. Aqui o nosso fundo de referência que utilizamos no início da nossa análise para as movimentações da semana anterior. Então, esse fundo aqui agora a gente pode estar atualizando lá para aquele fundo lá embaixo. Então, agora nós estamos com essa referência aqui no movimento vendedor. E aqui as setinhas que nós tínhamos marcado de possíveis movimentações. As duas primeiras aqui, o preço acaba passando dessas regiões, então ele mitiga essas zonas e vai, obviamente, no nosso terceiro alvo. Tá? E nesse terceiro alvo, num bloco de ordens, o preço começa a fazer ali a sua reversão, o seu market shift. Então ele começa a mudar a sua expectativa vendedora para uma expectativa compradora. Aqui é o bloco de ordens que segurou ali aquela movimentação. Então, voltando aqui, nós tínhamos a expectativa, dois cenários possíveis. A expectativa de caso o preço continuasse uma movimentação de alta, rompendo esse topo que a gente utilizou como um topo de referência, ele poderia fazer ali um pullback, dando continuidade na movimentação. Esse movimento acabou, era uma intenção secundária de movimentação, ele acabou não sendo utilizado, não sendo cumprido. Aqui, no nosso primeiro ponto de inflexão, ele acabou sendo mitigado, que estava bem no fechamento de sexta-feira, e o segundo ponto de inflexão também foi mitigado. Então a gente pode até tirar esses pontos do nosso gráfico para não ficar poluindo muito. E ficamos aqui agora com o nosso terceiro ponto lá de market shift, onde o mercado começa a entregar um movimento comprador. E aqui a gente percebe que o que acontece no Dow Jones? Ele começa a fazer aqui topos e fundos ascendentes. Tá? Entregando uma movimentação, uma característica de uma movimentação de alta. Tá? Então, para você que opera no intraday, deixa eu ajeitar aqui, pegar esse tupim. Para você que opera no intraday, o que você estaria observando? Você iria analisar um possível comportamento do preço após tocar ali na nossa zona de interesse. Então, você tem duas formas de estar atuando num ponto de pressão, num ponto de interesse, num bloco de ordens ou num Fair Value Gap, que é uma ineficiência. Ou você atua no risco, deixando ordens penduradas naquela região, então o preço vem ali, pega a ordem, faz o movimento, ou você aguarda movimentos de confirmação. Então aqui temos claramente o ponto de risco, no bloco de ordens, o preço foi lá, tocou no bloco de ordens e já começou o movimento comprador, a defesa compradora. E aqui você pode trabalhar também com entradas de confirmação. O que seria entrada de confirmação? Aqui, pessoal, bem claro, nós tivemos esse movimento aqui, que foi um movimento vendedor. A expectativa desse movimento era romper o fundo. Só que ele não rompe o fundo e acaba renovando aqui um topo. Tá? Então a gente teve aqui um pivô de alta sendo formado. Esse pivô de alta é um market shift. Na teoria de Smart Money a gente comenta, a gente fala que aqui foi um change of character, tá? Uma quebra de característica ou market shift. Essa quebra de característica diz para a gente que podemos começar a pensar agora em operações na ponta compradora. Só que aqui um detalhe, essa operação na ponta compradora a gente tem que ficar atento porque o movimento que ele vai fazer aqui vai ter como expectativa fazer a correção dessa estrutura. Então é sempre importante a gente estar analisando onde que está a nossa referência. Então, utilizando o nosso topo lá na parte superior e o fundo aqui que a gente atualizou, nós temos uma região de prêmio e uma região de desconto.
Aonde que eu quero comprar? Eu quero comprar em regiões de desconto, né? Então, abaixo, quando o preço está mais barato, é mais interessante estar efetuando operações na ponta compradora. Por isso que, quando a gente observa aqui o market shift com a mudança ali, a mudança do mercado dando possibilidades compradoras, fica interessante a gente entrar na compra aqui na confirmação. Tá? E esse movimento ele tem como expectativa levar o preço até lá na parte superior, acima da região de 50% da estrutura, que está aqui nessa linha vermelha, e tocar nos pontos de interesse que nós temos. Tá? Nós temos um Fair Value Gap e nós temos um bloco de ordens. Na verdade, desculpa, não é um bloco de ordens, é um candle institucional. Tá? Então nós temos essas duas regiões para ficar atento. Essas regiões, pessoal, esses pontos, são pontos que você pode estar encerrando as operações compradoras e até mesmo observando como que o preço vai se comportar ali e ver se ele vai fazer ali uma reversão de mercado e você entrar na ponta vendedora. Só que, obviamente, você tem que analisar a estrutura macro como um todo. A expectativa aqui é que ele agora continue fazendo os movimentos aqui ascendentes e venha romper o topo lá na parte superior, fazendo a quebra de estrutura. Ok? Então, a intenção aqui agora, né, voltando aqui para uma análise micro no Dow Jones, a quebra de estrutura na região, aqui na parte superior. Tá, deixa eu só atualizar aqui. Então, ele quebrou uma estrutura, ele mudou a característica de mercado, fez seu movimento de expansão e agora fez seu movimento de correção, mitigação. Então, ele corrigiu aqui exatamente, deixa eu só atualizar aqui esse nosso bloco de ordens que foi o bloco que foi eficiente. Tá? A gente acaba deixando aquele lá embaixo também, tá? Só para backup de informação. Nós temos a região de fundo aqui agora, né? O fundo protegido. Quando a gente tem o rompimento de um topo, nós temos a validação de um fundo e o fundo acaba sendo uma região protegida. Tá? Então, fundo protegido. E aqui nós tivemos a mitigação num candle institucional, semelhante com o candle que a gente teve lá em cima. Né? Aquilo até acabou capturando um pouco mais de liquidez. Ele rompeu a região e depois deu continuidade. Lá em cima ele acaba renovando mais uma estrutura, né? Rompeu mais uma região. E agora, o que a gente espera para o movimento? Pessoal, a gente pode até atualizar este fundo aqui. Né? Rompeu o topo lá, valida fundo. Né? Então, estamos com esse fundo aqui validado agora. Então, o que acontece aqui? Nós temos um movimento que no macro está nos indicando a intenção compradora, né, uma continuidade da movimentação, só que aqui no micro a gente pode ter aquele movimento que ele faz uma correçãozinha para depois dar continuidade. E o que a gente vai ficar de olho aqui nessas correçãozinhas? A gente vai ficar de olho nessa ineficiência que temos aqui, tá? Uma ineficiência bem interessante. E também nós temos logo abaixo, a gente pode considerar ali um bloco de ordens também, tá? Então, ineficiência, um Fair Value Gap, e depois aqui abaixo a gente pode tirar já essa informação daqui, tá? Que eu utilizei só como explicação para identificar para vocês a movimentação de alta, tá? E aqui embaixo um bloco de ordens, que é da nossa extremidade, tá? Então ali em cima uma ineficiência, aqui abaixo um bloco de ordens. O que a gente pode olhar agora? A gente olhar a estrutura, tá? Então esse Fair Value Gap, olhem só, o Fair Value Gap, essa ineficiência, ele está exatamente na região de 50% da nossa estrutura. Então, aqui você deve ficar atento para como o preço vai se comportar nessa região, tá? Tomando uma decisão aqui, talvez, de compra, esperando uma reação do candle após tocar nessa região, capturando essa liquidez. Ele acaba sendo validado porque nós temos essa liquidez aqui, ó, tá? Esse fundinho. Então, acaba validando essa região. Mas, se você não quer operar bem no 50%, né, e você percebe que o preço está vindo com tanta intensidade, você pode ficar de olho nesse segundo Fair Value Gap lá embaixo. Então, nós temos bastante regiões aqui que podem estar entrando uma atuação compradora para dar continuidade na movimentação. Tá? Só deixa eu corrigir isso aqui. Ele acaba sendo uma quebra de característica. Aqui é uma quebra de estrutura. Quebra de estrutura. E agora nós temos a expectativa de uma nova quebra de estrutura lá em cima. Ok? Então, temos expectativa aqui para continuidade na movimentação de alta
no Dow Jones. Aqui, esses pontos aqui embaixo, pessoal, tá? Eu vou tirar isso aqui, ele fica como backup nessa região, mas eu vou tirar essa setinha daqui, tá? Opa, aqui, agora sim. A gente pode dar uma olhadinha aqui nas médias, tá? As médias de 20 e de 50 aqui ancorando o preço para cima, a média de 200, ó, travando a continuidade do preço, então é interessante que ocorra aqui um pullback para depois vir com mais força e romper as médias, tá? Então, acredito amanhã nos primeiros movimentos da semana aqui um movimento de correção, vendedor para o Dow Jones, e depois entra uma força compradora, que seria, né, a continuidade aqui da característica que o preço está nos entregando até o momento, ok? Graficamente, é isso que nós temos. Claro que toda essa leitura aqui de expectativa de alta pode mudar, caso o preço venha romper aqui essas regiões de fundo, tá? Preço rompendo aqui o movimento, a gente entraria, né, com um viés vendedor. Mas graficamente, até o momento, nós temos aqui um viés comprador. E a FR aqui está controlado, está interessante, tá? Nada de divergência no FR. E aqui agora essa nossa setinha, né, a nossa linha vertical, marcando aqui o início de uma nova semana. Então, expectativa aqui para o Dow Jones, uma expectativa de alta, podendo haver aqui movimentos de mitigação no curto espaço de tempo, né, num cenário secundário, para corrigir e expandir. Lembre-se, estamos aqui fazendo pivôs de alta. Agora vamos aí para a análise do euro. Euro, opa, passei, deixa eu voltar aqui. Euro USD, paridade cambial. Bom, pessoal, Euro-USD, na semana passada nós estávamos com a expectativa aqui vendedora. Deixa eu só atualizar aqui essas linhas da quebra de estrutura. Né? Nós tivemos aqui uma quebra de estrutura bem interessante. Na semana passada estávamos comentando de um possível movimento vendedor após chegar aqui nessa nossa região. O preço ainda acabou mitigando um pouco, continuando um pouco mais, né? Capturou liquidez na parte superior, quebrou a estrutura, renovou uma estrutura de alta para a gente. Então aqui o que a gente vai fazer? Primeiramente eu quero trazer aqui a nossa linha vertical para o início dessa semana. Agora o que eu vou fazer nessa região? A nossa intenção vendedora aqui de correção acabou não atuando, né? O movimento aqui comprador foi bem forte. Então eu acreditaria uma possível venda nessa região, mas obviamente, né, esperar esse movimento aqui, pessoal, ó, um movimento que é um movimento de romper, testar e dar continuidade. Ele acaba continuando, tá? Não aconteceu ali na segunda-feira, né, mas ele continua para essa semana. Percebam que agora a gente teve um rompimento da região e o pullback acontecendo. Esse pullback pode ter um pullback um pouco mais longo, tá? E depois a gente vai analisar essa região aqui para ver os pontos onde a gente pode ficar de olho caso esse pullback seja um pouco mais longo. Então, o que nós temos que fazer aqui agora no euro? Nós temos que atualizar nossa estrutura, né? O topo que nós tínhamos, o topo prévio, agora nós temos um topo validado. Por quê? Topo validado na parte superior, rompimento de fundo, tá? Então validou a região lá de topo. Tá? Então agora nós temos um topo confirmado e atualizamos aqui a nossa estrutura. A gente sobe aqui a nossa referência lá para o topo. Tá? Temos aqui a nossa zona de 50%. Aqui agora a gente acaba tendo uma boa ineficiência nessa região, acima abaixo, perdão, da nossa região de equilíbrio, então já estando na zona de desconto. A nossa venda ali, as setas, a gente pode tirar porque acabam não sendo mais relevantes para nós. Agora a gente trabalha com a seguinte informação. A expectativa de um movimento vendedor ainda continua, né? Então nós temos aqui um breaker block, um bloco de ordens lá na parte inferior. E aqui, pessoal, a gente tem uma grande ineficiência nessa região. Só que eu acho que eu prefiro trabalhar com esse breaker block lá na parte inferior. Porém, aqui observando uma reação nos candles após o rompimento aqui dessa nossa mínima, já seria interessante que eu observar uma oportunidade na ponta compradora. Tá? Caso o preço faça esse movimento aqui, entre intenção de compra, você compra encerrando aqui nessas regiões de liquidez. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no FR. FR controlado, tá ok.
a média de 200 ancorando um preço, tá? Bem legal, então fica interessante uma possível reação compradora aqui nessa região, e a gente pode observar uma reação compradora no formato que aconteceu aqui na segunda-feira. Percebam a rejeição na renovação de um fundo, tá? Rejeitou a renovação do fundo, a quebra aqui do topo dessa região, do candle que fez a rejeição, né? Você poderia entrar em operações na ponta compradora, fazendo aqui, utilizando alvos de FIBO, ou até mesmo fazendo trailing stop usando média ou algum outro indicador seguidor de tendência. Então, a leitura aqui para o euro ainda acaba tendo uma leitura vendedora. Ele precisa fazer esse movimento de correção, né? A gente teve aqui um movimento de expansão com renovação de estrutura. Agora ele precisa fazer aqui seu movimento de correção, tá? Para depois dar continuidade no movimento de alta. Observem que o preço ele tocou no 50% da estrutura. Tocou ali nessa região, tá? Nesse fundinho que foi formado, no 50% da estrutura, teve rejeição. Mas não foi uma rejeição tão intensa assim como essa aqui atrás, tá? Da segunda-feira. Então, o que a gente pode esperar aqui para o euro-USD? Um movimento vendedor ainda um pouco mais atuante, dando oportunidades de compra. Mas caso o preço, nas primeiras negociações aqui do dia, ele venha subir, aqui a gente fica de olho nessa região aqui, ó. Nós temos essa liquidez, esse topo aqui formado. A gente pode deixar aqui essa liquidez com essa região de base aqui, ó. Essa região de base pode dar aqui uma movimentação vendedora, tá? Então observem atentamente como que o preço pode se comportar nessa região caso ele venha aqui em cima primeiro, tá? Se o preço já abrir mitigando, quando ele chegar aqui, você não pensaria mais em venda, tá? Para fazer esse movimento. Porque ele já cumpriu o seu papel de fazer a sua correção até abaixo dos 50% da estrutura, tá? Então, se o preço subir, aqui você observa se tem oportunidades de venda para trazer o preço até abaixo dessa linha aqui, desse fundo, tá? Aí você faria um trade de vendedor. Se o preço já abre mitigando e entrando operações na ponta compradora, aqui você não operaria mais. Ali seria uma região que você estaria encerrando a sua operação, ok? Então é isso. Aqui para o euro-USD, a expectativa aqui é que ele faça seu movimento de mitigação para depois dar continuidade para alta. Tá? Então, o viés da semana acaba sendo um viés neutro, porque a gente acaba tendo as duas movimentações. Ele precisa corrigir para dar continuidade. E a expectativa, obviamente, é que ele continue quebrando estruturas e fazendo movimentos de alta. Perfeito? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessas análises, do nosso estudo, do nosso panorama de mercado. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.